O Osório, que é o zagueiro aí, e foi o capitão do time na Copinha desse ano, que o São Paulo chegou na final, o Osório tá despertando interesse aí, tá? Do Real Betis e de outros clubes também da Europa. Vamos lá. Segundo lance, o zagueiro Osório, que defende o Sub-20, chamou a atenção após a Copinha. Ele entrou no radar de alguns clubes da Europa, como o Real Betis, e alguns clubes da Itália. Ele tem contrato com o São Paulo até setembro de 2027 e o São Paulo estuda renovar com o zagueiro por mais um tempo, né? Então o São Paulo está de olho já para renovar o contrato dele. Ele tem até setembro de 27 e tem uma multa aí de 60 milhões de euros para o exterior. 60 milhões de euros, então em questão de multa, tá tranquilo, né? O São Paulo não corre risco de perder ele pela multa aí não. E porque ninguém vai pagar 60 de euros nele, óbvio, né? Ninguém vai pagar 60 milhões de euros para um jogador de base. Isso é uma coisa bem básica. Então, a multa tá tranquilo. Então tá aí, Real Betis da Espanha e alguns clubes da Itália de olho no jogador aí. Então, vamos esperar o São Paulo aí renovar o contrato, que a tendência é que renove o contrato dele, que vai até setembro de 2027. Esse é um zagueiro que cresceu muito no São Paulo nos últimos anos. Se eu não me engano, ele era reserva na Copinha de 25, né, que o São Paulo foi campeão. Se eu não me engano, ele entra na final, né, que o zagueiro do São Paulo, acho que foi o Andrade, que falha em 2 gols do Corinthians no primeiro tempo, acho que sai o Andrade e entra ele, se eu não estou enganado, acho que foi isso, na final contra o Corinthians ano passado. Então o jogo está crescendo cada vez mais, foi reserva ano passado, hoje já é titular e capitão do time e vem chamando bastante atenção aí, zagueiro canhoto também, coisa que não é muito comum aí, né, cara, se você for buscar... Pô, quero um zagueiro canhoto, é difícil de buscar. São Paulo, por exemplo, depois vendeu o Beraldo, queria trazer um, trouxe o Sabino. Então, né? Tu saiu do Beraldo pro Sabino. E o São Paulo sempre quis um zagueiro canhoto, depois que o Beraldo saiu. Aí só foi chegar o Sabino depois, porque não, cara, zagueiro canhoto é difícil achar. Né? Qualquer esquina que tu vai, traz um zagueiro canhoto. Entendeu? Então, não é algo muito comum, né? Você trazer aí, tá bom? Enfim, vamos ficar de olho e ver se vai chegar a proposta de fato por ele ou não, tá bom? Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. E quero falar com vocês agora aqui sobre a situação do Luciano, que ontem essa informação que São Paulo está já conversando com ele por renovação. Na segunda-feira teve uma reunião, né, entre os empresários dele e o São Paulo para tratar de renovação. E segundo o Valentim Furlan do UOL, São Paulo e Luciano conversam neste momento por um novo contrato até 2028. Tá, então a conversa, o papo agora é até 2028. Vamos ver se vai fechar, né? Até 2028 ou não. Assim, eu já dei minha opinião ontem sobre isso aqui. Eu acho que é o seguinte: o Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 26 desse ano, tá? O que significa que até o meio do ano, né, quando chegar no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. O Luciano tem 32 anos. 32 anos aí de idade. Eu acho que o ideal é renovar com ele. Ele tem contrato até o fim de 26, então eu renovaria por mais um ano até 27. Eu acho que seria o ideal. Para mim, o ideal é renovar até o fim de 27. Acho que mais que isso, acho que já é mais arriscado, porque é um jogador que tem 32 anos, vai ganhar um aumento salarial e, como todo jogador, cara, ao decorrer que vai passando os anos, o cara vai ficando mais velho, a tendência não, o óbvio é o cara ter aí um declínio, que é normal, apesar que o Luciano hoje está muito bem. Então, eu acho que o ideal seria renovar por mais um ano, que seria até o fim de 27. Se ele renovar até o 28, vai ter 3 anos de contrato, né, que é 26, 27 e 28. Entendeu? E, assim, eu acho muito exagerado, né, cara? Passou de 27, eu acho muito exagerado, seja pro Luciano, pro Caleri, para qualquer jogador que tenha 30 e poucos anos, entendeu? Então, essa é a minha opinião, mas segundo o UOL aí, no momento, as negociações estão em um compasso aí, né, de um acordo para renovar até o fim de 28. De 28 aí. A não ser que pode ser o seguinte também, né? Só pode renovar até o fim de 27 e coloca algumas metas. Caso ele bata essas metas em 27, aí renova automaticamente até 28. Acho que seria também uma possibilidade interessante, porque se ele tiver mal em 27, ele não vai bater as metas, né? Se ele for bem, aí renova. O cara tá bem, então tem que renovar. Então, o meu ponto de vista é esse. Eu derrubando as coisas aqui. O meu ponto de vista é esse, tá?
Ele tem 32 anos, vai fazer 33 esse ano, né? 2026 ele faz 33, aí 2027 faz 34, né? Então, e ele faria 35 em 2028, caso ele renovar até lá. Então, ele pode acabar o contrato, caso se concretize até 28, com 35 anos. Eu acho um exagero, mas vamos ver como vai acabar, né, essa situação aí envolvendo a renovação do Luciano. Acho que ele vai renovar no final, não acho que ele vai sair, não acho que ele vai renovar. Até porque o André já trouxe que a prioridade dele é o São Paulo. Então, a tendência é que ele renove, que ele fique aí no São Paulo, tá bom? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pablo Maia pelo Rolaiser não seria uma boa? Olha, seria, não? Eu acho que seria uma boa. Eu acho que eu gostaria. Não acho que seria ruim, não, tá? Se você pensar assim que o Rolaiser é um meio-campista, é valorizado no mercado, né? Porque realmente é um jogador que é jovem ainda. Quantos anos tem o Rolaiser? Deixa eu dar uma olhada aí quantos anos ele tem. Eu acho que poderia ser uma boa troca, de verdade. Não acho ruim, não. Ele tá em baixa no Santos, não conseguiu jogar lá no Santos, né? Rolaiser. Não, escrevi todo errado o nome dele. Rolaiser, vamos ver. Quantos anos tem o cidadão? Quantos anos tem o Rolaiser? 24 anos. 24 anos, o Pablo tá com isso, não tá? Pablo Maia, a idade. Pablo Maia tá com 24 anos também. Os dois atletas com 24 anos. Dois atletas que têm potencial, só que estão em baixa. Eu suspeito, tá, que o Santos não faria uma troca simples, porque eles pagaram, se eu não me engano, 11 milhões de dólares na contratação do Rolaiser. Só que assim, eu acho que você poderia barganhar, você poderia fazer uma boa troca. Você pode mandar lá pro Santos um Pablo Maia, um Pablo Maia e um Ferrarese pelo Rolaiser. Não daria bom? Porque a gente está falando de um Pablo Maia que hoje deve ter um valor de mercado de quê? De 4 milhões de euros? O Ferrarese, por aí também, não? 5 milhões de euros, talvez? E eles pagaram no Rolaiser 12 milhões de euros, aqui o Gabriel Alves está falando. Então, cara, é que eu tenho um apreço pelo Pablo Maia por ser made in Cotia. Mas, sei lá, às vezes você pode fazer só por empréstimo também, já que você não quer em definitivo. Tem um Alisson ainda, é verdade. Você pode mandar Alisson e pode ser. Sei lá, você faz um pacote. Faz um pacote. Fala, ó, Santos, vamos fazer o seguinte, eu quero o Rolaiser. Beleza? Eu quero ele. E eu te dou um leque de opções aqui, a gente vai conversar o que a gente pode fazer. Eu colocaria nessa barca Cédric Soares, Ferrarese, Tolói. Falaram Wendel. Wendel não colocaria nessa não. Mas tem o Nicolas, né? Colocaria o Wendel, se eles quisessem o Wendel. O Pablo Maia, o Alisson e que mais? Acho que só, né? Não tem muito mais também que a gente possa oferecer. Meio camisa 10, meia a gente não tem. E atacante, os que a gente tem, a gente usa. Então eu chegaria no Santos com essa bolada. Falava, ó, toma aqui. Como é que você quer fazer? Eu tenho isso para te oferecer, meu irmão. Vamos conversar. Vamos conversar. E aí ver se eles topam. E aí, se não topar uma negociação em definitivo, você pode negociar por empréstimo. Chega lá nos caras e fala, meu irmão, ó, seguinte, Rolaiser e Pablo Maia e Alisson por empréstimo aí, você me empresta o Rolaiser, eu boto uma opção de compra, todos os jogadores com opção de compra, e vambora. O Santos se deu bem na última troca que aconteceu entre São Paulo e Santos, né? Que, se eu não me engano, foi Arouca e Rodrigo Souto a última. Rodrigo Souto não jogou absolutamente nada aqui, e o Arouca foi campeão de tudo lá com o Santos. Então, acho que daria para você fazer sim, tá? Daria para você fazer sim. Eu acho que daria para você fazer uma boa. Gostei da sugestão, viu, Jorge Granado? Eu acho que dá para você... No Santos tem bons jogadores, cara. Tem bons jogadores. O problema do Santos é estrutural. Mas, por exemplo, o Barrial, para mim, é um bom jogador. Gosto do Barrial. Se fosse para você contratar do Santos, vamos lá, 3 jogadores do Santos que eu gostaria do São Paulo, que acho que daria negócio. O Barrial, o Rolaiser, que mais? Aí me pega, aí já acabou.
Aí já acabou, né? Zagueiro, não gosto muito dos zagueiros do Santos. O Alex Duarte, o Frias, quem mais? O Zé Ivaldo. Não, nossa, o David fala. Aquele Adonis Frias foi um livramento, hein? Eu lembrava de uma galera quando o Crespo chegou falando para não, vai atrás do cara, vai atrás do cara, vai atrás do cara. E minha nossa. Não, Brazão e Neymar, né, não estariam numa negociação. O Santos acabou de recusar 6 milhões de euros do Besiktas pelo Gabriel Brazão. Eu acho que é esses dois mesmo, hein, cara. É o Barrial e o Rolaiser. São dois jogadores que eu faria negócio. Só que o Barreal tem jogado no Santos, né? Então acho que eles não topariam fazer negócio. Agora o Rolaiser, eu acho que eles topariam, viu? Eu acho que eles topariam. Então eu faria, viu? Tentaria ali, porque é um camisa 10 que a gente precisa, que a gente quer o meio-campista, né? Seria um jogador que a gente. Ah, tem o Miguelito. O Miguelito também é bom, verdade. O Miguelito também é bom jogador. Eu gostaria do Miguelito aqui no São Paulo tendo sequência. São esses três jogadores. Cara, eu tentaria fazer, de verdade. É. O Gabriel Biscoito falou aqui: eu consigo citar 3 jogadores bons do Santos. Citei 2. Não, é verdade. Rolaiser, Miguelito e Barrial. Eu acho que são 3 jogadores ali que eu faria alguma troca com o Santos. Tentaria trocar e repito, na minha lista de troca, eu falaria, ó, Santos, quero fazer uma troca. Eu envolvo aqui com você. Eu posso envolver Ferrarese, eu posso envolver Tolói, eu posso envolver Alisson, Pablo Maia, Wendel e Cedric. Esses 6 eu posso envolver. Vamos fazer uma troca aqui. Vamos bora conversar, bora trocar um papo. E aí a gente ia ver o que o Santos ia querer conversar. Mas gostei da sua sugestão, viu, Jorge Granado? Inclusive vai virar corte. Acho que, de verdade. Não, o Igor Vinícius não. Aí deixa ele pra lá. Mas se bem que... Não. Deixa pra lá. Não, eu vou falar. O Igor Vinícius, ele é anos-luz menos pior do que Cedric Soares. Pronto, desabafei. Obrigado. E eu não sei se era mais barato. Preciso ver. Eu não sei. Cara, eu tô com medo de descobrir o salário do Cedric, porque quando ele renovou. Ah, e o Luan. O Luan também eu colocava nessa barca aí de negociação. O Cedric, há um ano que eu não sei o salário dele, pô. Depois que ele renovou. E era que eu já tentei. Óbvio que eu também não fiquei um ano procurando para saber o salário dele. É de vez em quando eu vou tentando. Mas eu faria mais ou menos isso aí. Beleza? Deixa eu ver. Cadê o... É verdade. Cadê o Valentim? Que é do Juan. O Juan, lembra do Juan? Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Fez o pivô ali pro gol, né, do Luciano em Itaquera. Sempre lembro isso. Foi importante por esse quesito. Ele tá no Gostep, que é, enfim, o clube, né, que ele foi vendido. Ele foi vendido pro Southampton, né, que é o clube lá da Inglaterra. E aí ele foi pro Gostep da Turquia, então. E ele, que tá com 23 anos e faz uma grande temporada por lá, teve uma oferta do Lille, da França, de 15 milhões de euros para contratar o Juan, um bom valor, né, que foi então enviado pelo Lille e não foi aceita pelo cara, Gustave. Então eles acham que eles podem vender ele até por assim, valor maior. Então, algo realmente que é assim, surpreendente. Ele, nessa atual temporada, em só 4 jogos, ele já fez 9 gols. Então, está fazendo ali gol a rodo. Ele que deixou ali o São Paulo por 900 mil euros, né? E aí, caso a venda fosse concretizada, então, teria ali, então, um lucro. E aí tem um ponto, né, Senna, que é o seguinte: caso ele seja vendido por esse valor, por exemplo, já tem aquele mecanismo da FIFA, de enfim, clube formador, que seria os 5%. Cara, quase 800 mil euros, que já é um bom valor. E aí, ainda na venda dele para a Turquia, né, lá para o Southampton, teve um mais-valia que foi colocado estipulado em contrato. Esse mais-valia não foi divulgado, toda aquela transparência em norma da gestão Casares não foi divulgado. Há quem especule que o mais-valia é de 20%. Então, caso ele seja vendido por esse valor, eles querem até mais, né, então pode pintar até mais, cara, teria ali cerca de 2,82 milhões de euros, né? Para a conta do São Paulo, mais esse mecanismo da FIFA, 3,4, enfim, 5 milhões de euros, né? Seria um valor ali aproximado. A gente está falando aqui de números que a gente tem como especulação de imprensa. O São Paulo também ali
tem no seu balanço, vai ser divulgado no balanço, a gente vai poder aí dar isso com mais calma, mas teria um valor ali de cerca de 3,4 milhões de euros aproximadamente, em torno de 20, 23 milhões de reais, caso ele seja vendido por esse valor, e eles querem mais. Cara, 20 milhões de repente, assim, tá ótimo, tá excelente, e eu fico feliz pelo Juan, porque ele perdia a boa, ele tinha aqueles momentos que a gente ficava um pouco irritado, mas ele é um cara, assim, muito esforçado, ele nunca teve pouca entrega em campo, ele sempre deu raça, sempre tentou, sempre lembro da Copa do Brasil, que ele foi importante, e salvo cara, acho que é ele que dá o passe também pro gol do David contra o Palmeiras, não é? Ele dá o passe, cara, pro gol do Luciano, faz o pivô, e o gol do DVD também no Allianz Parque. Então tem participação sim no título, participação direta, é um cara que nunca deixou de correr, nunca deixou de se entregar, era muito criticado, duramente criticado, e fico feliz que ele esteja dando a volta por cima, Senna. Cara, legal demais, cara, legal demais. Eu lembro que tinha muita gente que tinha menos tolerância com o Juan do que com o Pablo. Eu achava absurdo, né? O Pablo já é experiente e tal, custou uma grana violenta, né? Mas hoje até falei no Bom Dia Tricolor para as meninas, né? Para Marina e para Pri. Eu falei, por que será que tem uma parcela pequena, né? Mas tem uma parcela pequena da torcida que sempre elege um vilão, assim, com todas as forças do ódio, né? E durante algum tempo foi o Juan, aí teve o Igor Gomes, teve o Gabriel Sara, né? Sempre teve alguns nomes ali. Diferente de crítica de jogo, né? Agora, pô, legal, mano, legal que o cara tem essa volta por cima num futebol difícil, que é o turco. O futebol turco não passa por aqui, assim, fácil de se achar. Mas, cara, os jogos lá são pegados pra caramba, são bem difíceis. A atmosfera dos jogos lá são bem complicadas, assim, de tensão, de rivalidade e tal. E o cara se destacar ali, cara, não é qualquer um. Tanto que o Sara tá jogando muito lá também no Galatasaray, se não me engano. E legal de ver, cara. Ainda pode render uma grana pro São Paulo. Pô, De 20 repente, milhões tá bom demais, hein? Quase 20 milhões aí. pra Ainda que caramba. seja menos, a gente está colocando 20 aqui, no último balanço tinha ali 10%, mas como é um acordo de mais-valia, às vezes isso não sai no balanço de forma muito clara, né? Então tem que pegar de fato o contrato para ver, né, o que foi estabelecido na venda, mas que seja 10 ou 20. Cara, vai entrar mais de 10 milhões de reais do São Paulo, caso a venda venha a ser por 15 milhões de euros. Caso seja mais, vai entrar mais, né? Então é um baita valor aí para o São Paulo. Cara, e você vê mais uma vez como direto ou indiretamente a base salva o São Paulo, cara. Sempre. É brincadeira, né? A gente fala isso sempre, é clichê, mas seja diretamente pela parte técnica no campo, que você sobe a molecada, os caras jogam, ajudam ali, ou pela grana futura. Mesmo quando você não tem jogadores que se destacaram tanto, como é o caso do Juan, cara, pode render uma grana futura. Você vê o Nestor saiu na hora que tinha que sair, rendeu alguma grana. Você vê outros da base. Eu tô tentando lembrar, acho que era o zagueiro Tuta, que tá lá no Frankfurt, ou tava no Frankfurt da Alemanha. Não chegou nem a jogar aqui, cara. Foi para lá, rendeu uma grana pro São Paulo. Antony, Casemiro, fora esses outros maiores, né? Mas Sim. a base do São Paulo, ela, de novo, vale aquele asterisco, né? Você não pode deixar na mão de qualquer um. Você não pode vender, porque isso aí salva o São Paulo mesmo. Então, tá aí mais uma prova com o Juan. Tomara que vire bem essa negociação e que dê certo aí para ele e para o São Paulo, né? É isso, perfeito. Assim a gente espera então. Parabéns para o Juan pela por cima. Espero que ele consiga ir para a França, que é um baita mercado, consiga performar e quem sabe aí não esteja em grandes palcos. Acho que é um jogador aí que nunca faltou com respeito com o São Paulo e espero que ele tenha apresentado evolução. Eu confesso que eu não consegui, assim, cara, não consegui acompanhar nenhum jogo dele lá na Turquia. Eu não sei nem onde passa o campeonato turco, para ser sincero, mas é um jogador aí então que está jogando bem, tem ali um bom número na atual temporada e foi bem também ano passado. Você falou que eu ferrei o Bruno Andrade. Agora eu vou te ferrar também, então, pô. Nunca, jamais. Alan, perguntaram aqui no chat Do Flamengo? Tem algum detalhe aí? Porque falaram Alan Corinthians, Alan São Paulo. E aí? Na questão do São Paulo, hoje, frio. Por um motivo. O São Paulo recusou uma oferta pelo Marcos Antônio, de 7,5 milhões de euros. O Flamengo fez essa oferta.
Tá. E aí colocou uma condição, o Alan, junto com essa oferta de grana pelo Marcos Antônio. Só que o que não ficou muito claro nessa oferta que o Flamengo fez para o São Paulo, se ele iria definitivo ou empréstimo. Tá, entendi. Por que não ficou tão claro? Porque o São Paulo não quis ouvir a oferta pelo Marcos Antônio porque não quer vender o Marcos Antônio. Mas até então tinha um interesse no jogador com empréstimo com opção de compra. Então, como a conversa ficou um pouco fria em relação ao Marcos Antônio, deu naturalmente uma esfriada com o Alan. Com o Corinthians, o Corinthians também é compra, é empréstimo. O Corinthians hoje também está um pouco distante, apesar de que o Paz continua monitorando. Perfeito. Né? Então, assim, é um jogador que tem o mercado, mas me parece, conversando com os clubes que têm interesse no jogador, me parece que ainda falta meio que uma decisão do Flamengo do que fazer com o jogador. Mas papai, o Flamengo parece que não vai utilizar o cara, pô. Por que não decidiu? Não. O que fazer no modelo de negócio. Tá, entendi. Entendeu? E é importante citar, nessa questão do Marcos Antônio, que o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. Caramba, eles vão encher o saco até o final, então, de São Paulo, né? Vão tentar de novo, depende obviamente da diretoria do Flamengo, do que eles podem fazer, mas a ideia é aumentar essa oferta. Para o Marcos Antônio, mas assim, muita gente falando, o Marcos Antônio tem interesse em ir para o Flamengo. O Marcos Antônio não falou nada ainda lá no São Paulo, por isso ele tem interesse em ir no Flamengo. O Marcos Antônio é representado por uma grande agência, uma grande empresa. O Marcos Antônio está focado no São Paulo. E se alguém tiver dúvida do Marcos Antônio, se ele está focado ou não, a resposta é dentro de campo. E o Marcos Antônio está jogando fino da bola. Hoje ele é um dos principais jogadores do São Paulo, talvez o principal ao lado do Luciano. São os caras que mais têm desempenho. Então, a resposta, se ele está focado no São Paulo, está dentro de campo. E o São Paulo entende que a multa rescisória fala por si só. A multa rescisória que o São Paulo coloca hoje, num contrato que ainda é de empréstimo, é de 600 milhões de reais para o mercado nacional, 600 milhões de reais e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Que aí, se você fizer o câmbio, hoje o euro está 6,20, é quase que elas por elas. Entendi. Então, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional, é quase que o mesmo valor. Nossa. Então, São Paulo joga a multa lá em cima no contrato de empréstimo. Porque esse contrato vai até junho do empréstimo. São Paulo vai pagar em 4 parcelas o valor para Lazio a partir de setembro. E o São Paulo, isso é papo de bastidor, não me surpreenderá se o São Paulo antecipar o novo contrato. São Paulo para o quê? Para evitar o assédio de Flamengo ou de outro clube. Porque aí você faz um novo contrato, dá aumento salarial para o Marcos Antônio, aumenta o tempo de contrato e joga a multa lá em cima. Aumenta a multa rescisória. Então, assim, o São Paulo monta uma verdadeira estratégia anti-assédio para o Marcos Antônio. E o Flamengo promete vir com tudo. E para o Marcos Antônio, vamos lá, pensar em plano de carreira para o jogador. Sim. O São Paulo está se reorganizando. No São Paulo ele será titular absoluto. O Marcos Antônio, no Flamengo, é um clube de estrutura, é um clube que disputa título o ano inteiro, todas as temporadas, vai chegar em finais e tal, mas o Marcos Antônio vai ter que disputar posição no Flamengo e com os cobra criada. Né? Chegou o Paquetá, tem só o Jorginho, tem o tal de Arrascaeta. Então, assim, é só cara grande. Sim. Então, tem que ver qual que é o plano esportivo que o Marcos Antônio quer para a carreira dele. Ou também ele quer jogar no São Paulo 70 jogos na temporada e viver machucado. Sim. Porque o Marcos Antônio é um jogador que tem um perfil até de
físico de jogador europeu. Ele mal jogou no futebol brasileiro. E ele foi bem na Lazio, de uma certa maneira. No Lazio, no Shakhtar. No Shakhtar, principalmente. Ele é um jogador de poucos jogos, porque ele tem um perfil europeu. Ele não é um jogador de quarta a domingo, porque ele se machuca. Então, assim, ele tem que ter um treinador e um clube que entenda que ele é um jogador para jogar uma partida, de repente ficar uma semana, ficar à disposição e tal. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. Porque tem mais opções. Mais opções. Sim. Então, assim, o que ele quer para a carreira dele? Qual que é o plano de carreira? Então, cara, é complexo. E tem tempo a janela ainda. Não E outra, a oferta financeira que o Flamengo proporciona para ele é vantajosa. Ele receberia mais no Flamengo. Mais, salário muito maior. Isso também mexe com o cara também, de uma certa maneira, né? É plano de carreira, é um cara jovem, é um cara que almeja a seleção brasileira. Então, assim, o São Paulo tá preocupado, não é o São Paulo, tô tranquilo e tal. Então, por isso o São Paulo monta essa operação ante-assédio do Flamengo com o seu principal jogador.